Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da noite de hoje, que possamos todos estar em sintonia com a espiritualidade amiga, que vamos pedir permissão para os espíritos de luz, que possamos iniciar uma reunião, que possamos, nessa reunião, aprender um pouco mais, para que sirva para a gente continuar na nossa evolução. E, assim, para iniciar, a gente fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Então, neste momento, vamos serenar nossos corações. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que sobre o reino, o poder e a glória para todos sempre. E que assim seja. Que assim seja. Vamos iniciar a nossa reunião. Que assim seja, então. Que sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Acabamos de receber aqui a presença também do nosso companheiro lá de Itaúsu, o Nilton Rodrigues. Né, Nilton? Tudo bem, né? Então tá bom. Seja bem-vindo, tá? Tu tá me ouvindo? Tá tudo bem, graças a Deus. Tô te ouvindo, beleza. O Covid já está passando, né? Graças a Deus, né? Praticamente já passou, né? Então tá bom. Paulinho, a oração a prece de Caritas estava dando para ouvir aí? Estava sim, escutei bem. Deu para escutar bem, né? Então tá bom. Pois bem, pessoal, então nós vamos começar o nosso estudo, né? Vou passar para vocês aqui uma projeção do PowerPoint. E então a gente vai passando e comentando, lembrando vocês mais uma vez que durante os comentários todos vocês podem, se quiserem, dar uma participação, fazer algum comentário, tá bom? Fiquem à vontade para que nós possamos fazer um estudo bastante agradável, com grande aproveitamento, tá? Então, nós vamos aqui botar na tela. E tem um pedacinho de um vídeo que a gente vai passar durante a projeção. Eu vou tentar captar o áudio dele, porque esse sistema aqui não capta áudio. Eu vou tentar, mas se não der para captar, não tem problema. Ele pode passar, não, é só mesmo a sonoplastia. Ele não tem áudio, não tem alguma coisa que nos é interessante ouvir, não. Seja bem-vinda, Tianinha, também, lá de Avelinópolis, tá? Muita paz para vocês também, viu? Então, vamos começar o nosso estudo, né? Pois bem, aqui nós estamos iniciando, mostrando aqui o Centro Espírita Serapeu Ribeiro, né? Agora, com a pandemia, nós estamos com as salas vazias. Mas, graças a Deus, estamos reunidos, cada um nos seus lares, para a gente poder, então, continuar com o nosso estudo, com a compreensão da doutrina espírita. Então, o importante é que nós estamos dando prosseguimento ao nosso trabalho, ao nosso processo de aprendizado, né? Então, hoje nós vamos começar no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo tem por título Há muitas moradas na casa de meu Pai. Então, analisando a estrutura didática do capítulo, nós vamos ver aqui novamente, mostrando para vocês que normalmente os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eles são divididos em 3 partes. Primeiro, o ensinamento de Jesus. Depois vem os comentários de Kardec em cima desses ensinamentos de Jesus.
E depois também vem as instruções dos Espíritos em cima do ensinamento de Jesus. Então, o ensinamento de Jesus que nós temos aqui hoje, para começar esse capítulo, que inspirou Kardec a montar esse capítulo, é esse aí, está dizendo assim, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vos aí estejais. Este é o ensinamento de Jesus, está no livro de João, capítulo 14, versículo 1 a 3. Então, Jesus falou para a gente não confundir, não perturbar o nosso coração, que a gente deveria crer em Deus e crer também nele. E ele afirmou que existe muitas moradas na casa de meu Pai, quer dizer, existe muitas moradas na casa de Deus, porque se não existisse muitas moradas na casa do meu Pai, ele não teria falado para nós. Então, o que ele está dizendo? Pois me vou para vos preparar o lugar. Quer dizer, ele está falando que ele vai para nós prepararmos o nosso lugar. Ele está falando para a humanidade, para nós, para vos preparar o lugar. E depois me tenha ido e que vos houver preparado o lugar. Depois que ele for, que nós tivermos preparado o lugar, ele voltaria e vos retiraria para mim, a fim de que onde eu estiver também vos aí estejais. Então, Jesus aqui quis mostrar que ele estava indo, mas que nós estávamos ficando com a missão de preparar a nossa melhoria, o nosso progresso. Depois que a gente alcançasse esse progresso, ele nos mostraria um outro local, quer dizer, um lugar melhor do que o que a gente estava vivendo naquela época. Então, esse foi o ensinamento dele. Agora vem os comentários de Kardec, mas antes dos comentários de Kardec, nós vamos analisar o objetivo do nosso estudo de hoje, certo? Porque, na verdade, tudo que a gente vai fazer na vida, a gente tem um objetivo, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente deve ter, assim, uma programação. Por que a gente vai fazer aquilo? Qual é a finalidade daquilo? Então, o nosso objetivo do estudo de hoje, qual que é a nossa finalidade de estudarmos hoje há muitas moradas na casa de meu Pai? E um comentário de Allan Kardec. Com qual finalidade nós estamos aqui? Bom, primeiro, nosso objetivo é entender o significado da casa do Pai. Que casa do Pai é essa? Moradas do Pai que Jesus falou, né? E vamos também entender, verificar neste texto que nós vamos estudar, quais os mundos presentes na casa do Pai. Existe só uma casa, só um local, só um planeta? Quais são esses mundos, essas moradas que Jesus estaria referindo? E nós vamos ver também qual a diferença dos mundos que constitui a casa do Pai. Então, entre esses mundos que compõem toda a casa do Pai, todo o universo, esses vários mundos que existem, nós vamos ver quais são as diferenças entre esses mundos. E depois, por último, nós vamos refletir sobre a relação e a influência que o nosso mundo interno, que faz parte também da morada do Pai, da casa do Pai, qual que é a relação e influência que o nosso mundo interno tem na erraticidade e nos mundos planetários. Então, nesse estudo nosso, nós vamos entender que podemos encontrar 3 tipos de mundos na casa do Pai, que é o nosso mundo interno, a erraticidade e os mundos planetários. Eu tive essa reflexão, esse entendimento, mas se algum dos irmãos entenderem de forma diferente, poderão corrigir, poderão explicar, tá bom? Eu estou colocando aqui um ponto de vista que eu encontrei, mas de repente eu posso também cometer algum equívoco. Lembrando vocês, mais uma vez, que vocês não estão aprendendo comigo. Nós todos estamos aprendendo com a doutrina espírita,
com Kardec, né, com a informação da espiritualidade maior. Então, vamos continuar para entrar no nosso estudo. Antes da gente entrar no livro, no Evangelho, nesse tema que nós programamos, nós vamos ver algumas perguntas do Livro dos Espíritos que tem relação com o tema de hoje. Por exemplo, no Livro dos Espíritos, na primeira parte, no tema chamado Pluralidade dos Mundos, que vai da pergunta 55 a 58, tem essa pergunta aqui da questão 55. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Vem a resposta dos espíritos. Sim, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequenino globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. Nós vamos refletir mais sobre isso. Aqui tem um comentáriozinho de Kardec. Deus povoou de seres vivos os mundos, concorrendo todos esses seres para o objetivo final da providência. Acreditar que só os haja no planeta que habitamos fora duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Certo, a esses mundos há de ele ter dado uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir à suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Então, vamos refletindo mais. Aqui no Livro dos Espíritos, segunda parte, no capítulo 3, tem a pergunta 84. Está perguntando assim, os espíritos constituem um mundo à parte, fora qualquer daquele que vemos? Quer dizer, está falando aqui no caso dos espíritos desencarnados. Se eles habitam num mundo separado, existe um mundo assim, à parte para os espíritos? Vamos ver a resposta. Se o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, quer dizer, o mundo dos espíritos constitui o mundo deles. Quer dizer, não é o mundo material onde vivem os encarnados, é o mundo dos desencarnados. Tá? Outra pergunta, 87. Ocupa os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Aí agora vem completar essa ideia, né? Então, existe um local assim separado, uma região determinada, circunscrita para os espíritos habitarem? Vamos ver aqui a resposta. Está dizendo que os espíritos estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Vós os tendes de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, quer dizer, nem todos os espíritos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditas aos menos adiantados. Então, o mundo onde vivem os espíritos é o mundo deles, né? É o mundo constituído pelos espíritos, né? O mundo dos espíritos. Agora, tem uma parte no universo onde é circunscrito para eles habitarem. Aqui está dizendo que eles estão por toda parte, né? Eles estão por toda parte, no espaço infinito, né? Então, eles ocupam todo esse espaço infinito do universo. Nós, por exemplo, estamos sempre tendo o espírito ao nosso lado, sem nós percebermos, sempre tem espírito ao nosso lado, porque eles fazem parte da potência da natureza
Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que pergunta qual que é a finalidade da encarnação. Quer dizer, quando o espírito está encarnado, a finalidade é para progredir e para ajudar Deus na sua obra. Mas quando desencarnam, eles continuam também com a sua missão, com seus desígnios da providência, né, ajudando o progresso da humanidade. Então, eles estão em todos os lugares. Nem todos. Agora, tem aqueles que podem ir em qualquer lugar, em vários lugares que eles quiserem, mas tem aqueles que não conseguem ir em qualquer lugar que eles quiserem, porque eles ainda são atrasados. Então, eles ainda não têm condições de ir onde eles querem. Então, vocês viram que Allan Kardec tem 3 comentários neste capítulo, né? Vamos ver o primeiro comentário dele. Diferentes estados da alma na erraticidade. É o item 2. Porque o item 1 foi o ensino de Jesus. Agora, o item 2 vai ser aqui esse primeiro comentário de Allan Kardec. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então, aqui começou a atender o nosso primeiro objetivo. Onde é a casa do Pai? É o universo. É no universo que nós vamos encontrar várias moradas, diferentes moradas, não são todas iguais, né? E essas moradas, o que elas são? São os mundos que circulam, né? Que estão aí no infinito. E que esses mundos têm a finalidade de oferecer aos espíritos que encarnam neles moradas correspondentes ou moradas próprias aos adiantamentos dos mesmos espíritos. Quer dizer, os espíritos habitam os mundos que correspondem ao grau de evolução deles. De conformidade que eu for passando e comentando, se alguém quiser dar uma participação, pode ficar à vontade, viu, gente? Pode desbloquear o microfone e falar, tá? Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desventurado do espírito na erraticidade. Bom, aqui falou dos mundos que circulam no universo, né? As moradas que Deus concede para todos nós de acordo com os nossos níveis de evolução. Agora, aqui está dizendo que, independentemente desses diferentes mundos, essas palavras de Jesus, quando ele falou que existe muitas moradas na casa do Pai, está referido também a quê? Ao estado feliz ou infeliz do espírito no mundo espiritual. O que quer dizer erraticidade? Erraticidade é o espírito quando ele desencarna, quando ele está fora do corpo. Então, durante o período que ele fica fora do corpo esperando uma nova reencarnação, mesmo que ele esteja aqui na Terra, mesmo que ele esteja lá dentro da sua casa ou dentro da minha casa, mas o fato dele não estar no corpo, chama-se esse mundo que ele pertence de erraticidade. Às vezes a pessoa pensa assim, não, erraticidade é só espíritos atrasados, é só espíritos que estão totalmente errados e tal e tudo. Não, não é bem isso. São espíritos que estão fora do corpo, seja onde eles estiverem,
Então, onde eles estiverem, chama-se erraticidade, porque eles estão aguardando uma próxima oportunidade para a reencarnação. Só que esse espírito, tem uns que estão felizes, tem espírito que quando desencarna, tão feliz, tão tranquilo, tão bem demais da conta, mas tem outros que estão sofrendo para valer. Então, isso também constitui o quê? O mundo deles, o mundo de cada um. Então, aqui nós já estamos descobrindo um segundo tipo de moradas que tem no universo. Primeiro são os mundos planetários, onde habitam vários espíritos, onde os espíritos habitam de acordo com seus níveis. E aqui é o mundo próprio, o mundo interior de cada um. O nosso estado de felicidade ou infelicidade que cada espírito tem quando ele desencarna, na erraticidade. Conforme se acha este mais ou menos depurado, quer dizer, conforme se acha este, quer dizer, este espírito, né? Conforme se acha este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Então, veja bem, esta outra frase aqui, ou pedaço da frase, mostra para nós que dependendo do estado evolutivo da pessoa, porque tem espírito, quando morre, ele se sente leve, ele se sente assim, sem preocupação com as coisas materiais, ele não está preso aqui. Então, essa condição, ela varia ao infinito. Isso, então, vai trazer para os espíritos a variação também na visão que eles têm, né, no aspecto das coisas, as sensações, está ligado também à sensibilidade, as percepções que tenha, é o que nós estamos falando. O espírito, quanto mais evoluído, mais ele percebe as coisas, mais ele distingue as coisas, tá? Muitas das vezes a gente comenta muito quando a gente está estudando, nós temos que esforçar para melhorarmos a nossa percepção, o nosso entendimento. Muitas das vezes a gente incomoda, fala, não, se está bom, do jeito que está bom, eu não vou esforçar não, e tá tudo, quer dizer, a pessoa ainda não está percebendo, não está tendo uma visão maior das coisas. Isso a gente está comparando aqui na Terra para a gente entender a posição do espírito, porque quando a gente morre, no mundo espiritual também vamos ter constituindo assim o nosso mundo lá, o nosso mundo na vida espiritual, nos trazendo uma condição de felicidade ou de infelicidade, caracterizando o nosso mundo pessoal, o nosso mundo interno. Isso é uma realidade, gente. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade do espetáculo sublime do infinito. Está vendo? Então, tem aqueles espíritos que não afastam nem de onde viveram. Fica pegado na sua casa, na sua fazenda, nos negócios, na vida material, enquanto tem outros que, quando desencarna, percorre o espaço, vai em outros mundos, vai conhecer lugares maravilhosos, certo? E então, aqueles que ficam apegados, muitas das vezes, desses espíritos, tem aqueles que ainda ficam fazendo coisas maldosas, fica apegado às trevas, aos sentimentos negativos, certo? Enquanto outros gozam de plenitude, né? Da claridade, do espetáculo sublime do infinito. Quer dizer, outros vivem de uma forma bem melhor. Alguém quer dizer? Eu queria fazer um comentário, pode? Com muito prazer, Célio. Fique à vontade. Só para lembrar, você falando aí dessa situação em que os espíritos se encontram, né? Está me ouvindo? Estou te ouvindo, beleza. Um exemplo fantástico que nós temos, porque são os próprios espíritos que contam as sensações deles, é aquele livro do Kardec, O Céu e o Inferno. Né? Tem uma parte lá onde ele separa esses espíritos em várias categorias. Espíritos felizes, espíritos em condições medianas,
espíritos em condições difíceis, suicidas, né? E a gente vê lá no capítulo dos espíritos felizes, eles contam como é o desencarne deles, a gente fica maravilhado, né? Porque é um desencarne quase que assim, eles têm um sono leve e acorda do lado de lá, né? Tem a Condessa Paula, eu sempre gosto de comentar a história dela. Ela passou aqui na Terra pela prova da riqueza e a prova da beleza, mas ela era uma mulher muito boa, muito desprendida. Então, no desencarne dela, ela conta que ela só acordou num lugar muito bonito, com pessoas iluminadas ao redor dela, e ela ouvindo uma música agradável, sentindo uma emanação muito boa, muito agradável. E ela disse assim, mas de onde é que está vinda essa música, essas sensações que eu estou tendo? E aí um dos espíritos que estava ali cuidando dela disse assim, são as orações das almas lá da terra em seu benefício. São aqueles a quem você ajudou que está orando a Deus por você, para que Deus te acolha no seu manto, né? De amor e de luz. Então, assim, ela conta a experiência maravilhosa que ela teve, né? Mas tem lá também os espíritos que estão endurecidos no erro, ou aqueles que estão arrependidos por não ter aproveitado a estadia aqui na Terra, né? Que nós estamos aqui de passagem e às vezes nós esquecemos, né? Então, eles contam da tristeza que eles estão passando, dos sofrimentos, e não existe dor maior do que o remorso, né? Do que o arrependimento, né? E aí eles narram toda uma existência perdida, sem aproveitamento, poderia ter aproveitado para o crescimento moral, para o crescimento espiritual, intelectual, né? E aí eu lembrei desses, fora os suicidas, que eu não vou nem comentar aqui, que é muito triste, né? Mas é uma das obras de Kardec, assim, que tem muito a ver com isso que você está comentando, porque são espíritos de várias categorias, eles contam para nós a experiência deles, então eu acho muito válido, porque são fatos reais, né? E que Kardec selecionou ali de acordo com a condição em que eles se encontram. Então, vale a pena a gente consultar. Muito bem, Célio. Ótima observação do Célio, porque realmente, né? E vocês estão vendo que o estudo, quando a gente vai entrosando, né, no grupo de estudo, a gente vai, então, despertando para todo o ensinamento que nós temos na doutrina espírita. Vocês viram que nós começamos com esses textos mostrando algumas perguntas do livro dos Espíritos. E aí o Célio lembrou muito bem o livro Céu e Inferno, que mostra direitinho para nós essa experiência dos espíritos felizes e os infelizes, né, Célio? Exatamente. É verdade. Os que estão em condições medianas, né? Os que a gente chamaria assim, de atrasados, modo de dizer, né? Realmente. Mas, todo mundo quer ser feliz, né? Claro. Que a gente possa se inspirar de como que foi a vida desses espíritos que ele coloca, né, na condição de espíritos felizes, né? É verdade. Muito bom, gente. E aí, que continuando no texto, né? Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, quer dizer, muitas vezes isolado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena, quer dizer, sofre sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Está vendo? Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. É o que nós estamos falando, né?
Bom, porque aí agora eu poderei vê-los. Aí, então, vamos lá. Bom, gente, continuando o nosso estudo, muito bom o comentário do Célio, tá bom? Célio, se você quiser concluir mais algum raciocínio, tá bom? Fazer essa relação que nós temos do nosso mundo interno com a erraticidade, nos mundos, né? Nos globos terrestres, ou nos globos planetários. Se você tem alguma colocação, poderá fazer também. Tá, você disse que tem 3 minutos, eu vou falar rapidinho. Não, mas se você usar mais de 3 também, tá bom. O capítulo 18 do livro A Gênese, do Allan Kardec, lê o livro inteiro, talvez a pessoa... Mas só o 18. Parece que ele foi escrito ontem para essa realidade de hoje. É impressionante. Até sobre essa pandemia que nós estamos passando aí, que ele fala que de tempos em tempos acontece isso mesmo, né? Uhum. E ele fala que nós nos comunicamos muito mais pelas nossas vibrações do que por palavras. O que eu comunico com você, na verdade, não é o que eu estou falando, é o que você está sentindo. São percepções que eu estou passando para você e você para mim. Então, isso quer dizer que o meu mundo íntimo acaba interferindo no seu, e o seu no meu. Por isso que nós estamos aqui juntos, mais ou menos nessa mesma condição. Nós estamos todos... às vezes a gente fala, fulano é muito adiantado, fulano não é. É mais ou menos, porque nós estamos assim, numa linearidade... Alguns buscando um pouco mais, alguns precisando de buscar. Agora, qual é a nossa responsabilidade nesse processo? Se a minha vibração interna influencia na externa, eu tenho uma responsabilidade muito grande com o mundo à minha volta. Porque se eu estou pensando positivo, eu estou ajudando todos aqueles que estão comigo a subir. Mas se eu estou numa vibração negativa, eu estou descendo com mais gente. Então, daí a nossa responsabilidade uns com os outros, né? Esse estudo aqui é maravilhoso. A gente está falando em nome de Jesus, nós estamos tentando estudar e nos melhorar, então nós estamos subindo. Mas se cria um grupo desse para falar besteira também, a coisa vai despencar, certo? Então, eu tenho uma responsabilidade com a minha reforma íntima, com o meu mundo íntimo, e essa responsabilidade é com o meu próximo também. É o amor ao próximo que Jesus tanto insiste, né? Com cada um de nós. Um pensamento meu, ele influencia também. Então, que a gente sintonize sempre o bem, né? É verdade. Muito bem, Célio. Muito bom. Viu, gente? Todos estão satisfeitos com o estudo de hoje? Estão felizes, então? Muito bom, valeu o nosso aprendizado. Olha, o nosso tempo é meio curto. A nossa reunião é um pontapé, né? É um pontapé inicial para o nosso aprendizado, para o nosso conhecimento. Então, é bom que a gente tire um tempinho, leia, tá bom? Porque vocês estão vendo que a doutrina espírita, ela complementa, né? Começa com o Livro dos Espíritos, e vai complementando com as outras obras, e tudo tem uma certa relação quando se trata do nosso autoconhecimento. A doutrina espírita é rica de informação, né, para que a gente possa habitar um mundo bem melhor, tanto aqui no mundo material como no espiritual, né? Podemos construir o nosso mundo de felicidade, não é isso? Tudo bem? Tem alguma consideração a dizer, Célio? Mais alguma coisa para fechar? Foi bom ver você, estava com saudade. Nós também, Célio. Nós também. Pois então, e outro detalhe, esteja convidado para continuar conosco, tá bom? Nós temos aqui a dona Euripa, lá de Adelândia, mais o esposo dela, o João, a tia Ninha, lá de Abelinópolis, o Nilton, lá de Itaúsu, a Lázara, nossa cunhada, né, Vilma, lá de Goiânia, o Valdemir, lá de Americano, hoje ele não está presente, mas estão sempre participando conosco.
Se você tiver um tempinho, parece que você também tem uns compromissos na segunda, né? Tenho, mas sempre que der eu vou vir aqui, matar saudade de vocês. Certinho, então. E eu digo que se você quiser fazer um comentário, usar o tempo do comentário, aí uma meia hora, você me fala, Zé Ribeiro, eu vou falar, a gente passa o tema, aí você não precisa nem da gente ler o texto, né? Você pode, às vezes, só comentar, ou se você quiser fazer leitura, faz do jeito que você achar que fica melhor, tá bom? Não, assim... tá ótimo. Eu quero, como diz, eu preciso ouvir também um pouquinho. Então nós vamos agora levar os nossos pensamentos a Deus. Gente, nós estamos precisando de vibrar muito. Primeiro, para quem? Para nós, né? Porque nós somos seres ainda muito necessitados. E nós estamos, então, precisando de ajuda, né? E para os nossos irmãos, que estão sempre precisando das nossas vibrações. E a prece tem um poder muito grande. A vibração, a mentalização, ela transporta a distâncias infinitas para auxiliar as pessoas que estão precisando de acordo com o nosso pensamento. Então, neste momento, eu gostaria que vocês mentalizassem de olhos fechados, se quiserem, de uma forma assim, bem tranquila, muita luz sobre a casa de vocês, como se fosse uma nuvem de luzes espirituais, descendo, iluminando o lar de vocês, a família, os entes queridos, encarnados e desencarnados. E nós queremos direcionar a nossa prece. Sabemos que, através do magnetismo, através da fluidoterapia, resultado dos nossos pensamentos de amor, poderá operar até a cura, o atendimento a todos esses irmãos que pedem pelas nossas preces. E assim nós gostaríamos de citar o nome de todas as pessoas que estão necessitadas da proteção, Pai amado. Todas as pessoas que estão sendo contaminados por este vírus, que estão passando pela experiência do Covid-19, muitos deles estão até desencarnando, trazendo às vezes dores para as famílias. E a condição na vida espiritual, nós não sabemos a qual que eles estão enfrentando, porque depende muito do mundo que cada um tem. Mas Deus é Pai de bondade, Ele não desampara nenhum de seus filhos. Nós rogamos a assistência de Deus para todos esses irmãos, para todas as pessoas que estão passando por essas experiências, seja por expiação ou provação. Pedimos para todas as pessoas que sofrem de um modo geral, com qualquer outro tipo de problema, para as famílias, para os nossos entes queridos, os nossos irmãos de luta, daqui de Anicuns, que não puderam participar conosco. Nós pedimos a assistência de Jesus, que ampara todos esses irmãos, os irmãos que estão conosco, os irmãos da cidade de Adelândia, da cidade americana do Brasil, da cidade de Abelinópolis, da cidade de Itaúsu, da cidade de Goiânia, todos os nossos irmãos da região, do nosso estado, todos os companheiros, sejam fortalecidos e cada um possa continuar com essa tranquilidade, com esse conforto espiritual, para conviver com a realidade que está sendo proporcionada no momento, para a busca do conhecimento, para o desenvolvimento do estudo, do entendimento da vida eterna, das leis espirituais. Nós pedimos, Pai, para todo o nosso país, que sejam paradas todas as criaturas
desde o mais alto cargo, os maiores políticos da nação, os maiores governantes da nação, até a pessoa mais humilde do nosso país, sejam todos assistidos. Assim como nós pedimos para o planeta Terra, para todos de modo geral, está precisando de muita vibração de luz, de amor. Seja, Pai, levado a todos o teu poder, a tua bondade, a tua misericórdia, independentemente de qualquer situação, independentemente de condições sociais, de condições econômicas, de condições políticas, de condições religiosas, de condições sexuais, de condições de qualquer natureza. Somos todos teus filhos, somos todos irmãos, ó Pai amado. Por isso nós queremos aproveitar este momento para pedir muita luz para todos nós encarnados e também os nossos irmãos desencarnados, os nossos entes queridos, os nossos amigos, os nossos companheiros, todos que já partiram desta vida, sejam assistidos em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, com a assistência de Jesus, com a orientação dos seus ensinos, com a presença dos Espíritos de luz. Nós queremos, Pai de bondade, também te agradecer por esta oportunidade. Agradecer pelos nossos amigos, os nossos irmãos, os nossos familiares de outras cidades que estão participando conosco, compartilhando este momento de vibração e de estudo, de aprendizado. Muito obrigado pela presença desses irmãos. Agradecemos pelos nossos irmãos de Anicuns, que estão aqui incansavelmente toda segunda-feira, nos dando o prazer de juntos nos confraternizarmos, juntamente com os nossos irmãos visitantes, na busca de mais conhecimento. Nós te agradecemos, Pai, pela vida que nós temos, pela saúde, pela oportunidade de conhecermos a doutrina espírita. Não que elas queremos ser melhor do que as outras, todas as religiões têm um papel muito importante na sociedade. Mas nós bendizemos, Pai, esta doutrina que nos fala da vida espiritual, que nos mostra a realidade desta vida e pós esta vida. E assim, com os corações agradecidos, nós queremos, então, Pai amado, desejar que a tua proteção continue com todos nós. Ao terminarmos a nossa reunião, que todos continuem sendo iluminados, continue nos seus lares, sendo assistido pelos Espíritos de luz. Assim sendo, Pai, nós te agradecemos. E em teu nome, então, finalizamos a nossa reunião da noite de hoje, desejando, uma vez mais, 1000 vezes a mais, desejamos sempre a felicidade de todos os nossos irmãos, que sejam todos assistido pelos Espíritos de luz. Muito obrigado pela presença. Que Deus ampare todos em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Uma boa noite para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos ilumine e nos protege, né? Boa noite. Boa noite, Fica todos com Deus. Boa noite para todos. Fala boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Com Deus. Capaz de Que Deus. assim seja. Que assim seja. Saúde para todos vocês, para todos nós. Boa noite a todos. Boa noite.